Fala, friends, meus irmãos, tudo bem? A gente tem colocado aqui alguns vídeos, né? Alguns assuntos bacanas, alguns estudos. E eu queria hoje tocar num ponto com vocês. Eu vou ler aqui a Bíblia nessa versão, tá? Para quem não conhece, opa. Essa é a Bíblia Peshitta, a versão do manuscrito aramaico, tá, do Novo Testamento. A gente sabe que a maioria dos manuscritos do Novo Testamento são gregos, né? Embora existam também muitas outras línguas, né? E essa Bíblia que é um verdadeiro tesouro, né? Pelo fato de ser escrita em aramaico, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês a passagem de Marcos 9, que essa passagem aqui é emblemática. Essa passagem aqui é emblemática. Um capítulo longo, tá? E nos traz muita luz. Que o Senhor nos dê luz para falar desse assunto, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor me perdoe se eu estiver enganado, né? Mas eu quero dizer aqui para vocês aquilo que eu sinto, meu sentimento dessa passagem, que é muito claro, tá? Muito claro. Então eu vou ler aqui para vocês uma indagação de João. Lembrando que João ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Mas a gente esquece que João foi chamado por Jesus de filho do trovão. E tanto ele quanto Tiago. Porque ele pediu para que o Senhor liberasse desse fogo do céu sobre Samaria. Porque Samaria resistiu à palavra e não deu ouvidos à palavra. É muito semelhante ao que aconteceu em Sodoma. Parece que, na mentalidade de João, ele queria que o evento sodomático, né, acontecesse de novo. Você vê que ele tinha ali um ímpeto muito forte. Mas Deus trata ele, o Espírito Santo trata ele no dia que o Espírito Santo é dado à terra, né, no dia do batismo do Espírito Santo, o Espírito passa a habitar em João e o transforma. Embora João tinha traços, sim, de uma personalidade mais tênue, suave, amorosa, ele tinha esse lado também forte. E é desse lado que eu quero falar. Olha o que ele diz para o Senhor Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 38. Eu gosto dessa versão aqui porque ela descortina bem essa palavra de João. Fica claro aqui para a gente qual era a intenção de João. Marcos 9, 38, João fala assim: João lhe disse: Meu mestre, vimos um que expulsava espíritos malignos em teu nome e o impedimos. Por que não nos segue? É interessante isso. É porque não nos segue. Aí a resposta do Senhor, né, a resposta de Jesus, ela é mais do que especial, intrigante e cheia de verdades. Não o impedireis, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome que depois possa falar contra mim. Tá? Essa passagem de Marcos aqui valida a passagem de Mateus 7, eu vou até ler aqui para vocês. Acho que nessa Bíblia mesmo aqui, acredito que esteja também de bom tamanho nessa tradução, né? A passagem de Mateus 7, 22 diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor meu, não profetizamos em teu nome? Não, e em teu nome expulsamos espíritos malignos, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, aquela palavra lá de Jesus em Marcos 9,38 valida que essas pessoas dessa categoria aqui são salvas, são cristãos, são discípulos, são pessoas que amam o Senhor. Inclusive não são capazes de falar contra ele, porque, segundo as palavras de Jesus, ninguém que faça um milagre no nome dele falará contra ele. Então, esses tais aqui que fizeram milagre no nome dele não são contra ele. Tá? No entanto, nessa passagem aqui é dito que eles não entraram no reino dos céus e o Senhor disse que não o conhecia. Porque para o Senhor o conhecimento ele vai além dos seus afazeres, né?
e seus afazeres eclesiásticos muitas vezes. Por isso que às vezes muita coisa que você faz para Deus mediante serviços eclesiásticos pode não ter valor espiritual nenhum, tá? A ponto de você ser taxado como uma pessoa que não conhece Ele. Então eu vou lá e expulso um demônio, eu acho que o reino está garantido. E o Senhor diz, não vos conheço. Né? Então está escrito aqui, ó, então declararei, jamais vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Depois ele fala, no versículo 24, ele fala assim, portanto, quer dizer, o versículo 21 ele fala assim, antes dele falar desses que expulsaram demônios e tal, dele fazer essa lista dos tais, ele cita o versículo 21, que diz assim, não é todo que me diz Senhor meu, que entrará no reino dos céus. No entanto, a Bíblia fala que todo aquele que diz Senhor, ou que invocar o nome do Senhor, que essa palavra aqui ela dá ela acentua da mesma forma do que você invocar, né? Então essas pessoas que falam Senhor são salvas. O Novo Testamento nos diz que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor se não for pelo Espírito Santo. E também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui a primeira coisa que é dito nem todo aquele que me chama, ou me diz, ou me invoca, Senhor meu, entrará no reino. Mas o reino não é para aquele que invoca o nome do Senhor, não é para aquele que fala Senhor. O reino é para aqueles que labutam e vivem uma vida em Cristo. Tá? Então o reino é diferente de céu. Tá? Então expulsar demônio, fazer milagre, profetizar, que no caso aqui é pregar, anunciar palavras, trazer a palavra de Deus por meio de revelação, trazer profecias e todo outro tipo de coisa semelhante, né, como obras de poder, não te garante entrar no reino. Tá? Mas é uma garantia, sim, de que você invocou o nome do Senhor que é salvo. Porque se você for expulsar um demônio sem ser salvo, sem ter o Espírito Santo dentro de você, a chance do demônio te agredir é muito grande, como aconteceu lá em Atos 19, com aqueles exorcistas ambulantes, filho do sumo sacerdote, que eles levaram um pau, eles apanharam a ponto de perderem a roupa. Então aqui é mais uma prova de que essa classe que tinha o Espírito Santo, mas não podia entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus não é para quem faz milagres. Embora o milagre seja importante, as obras de poder sejam importantes, não é o foco. E é interessante que esse poder que eles praticaram aqui, expulsando, profetizando e realizando muitos milagres, o Senhor diz no versículo 24 o seguinte: portanto, todo que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. O que é construir a casa? É construir a sua edificação na igreja, daquilo que é a igreja e daquilo que é o seu dom na igreja em Cristo. Só que, por outro lado, ele fala, né, que ele prossegue dizendo que cai a chuva, correnteza, sopra os ventos e se precipitam contra a casa e a casa não cai, porque seus fundamentos haviam sido postos sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica será semelhante a um homem que insensato construiu sua casa sobre a areia. A areia é a terra, é o pó. A areia representa a carne. O que ele quer dizer aqui é que mesmo que você expulse um demônio, ou cure um enfermo, ou pregue a palavra, ou pratique milagres e obras de poder, você pode fazer isso na sua carne. Porque muitas vezes você vai fazer alguma coisa baseada no poder do Espírito Santo, no dom do Espírito Santo. E isso pode sim acontecer sem que isso tenha um valor espiritual, um valor espiritual ligado à vontade de Deus. Tá? Porque fazer tudo isso na sua carne, né, na areia, pode ocasionar ali algum evento, alguma coisa especial, algum milagre, mas não significa que você foi aprovado por Deus. Aí ele fala, desceu a chuva, vieram as correntezas, sopraram os ventos, precipitaram contra aquela casa e ela caiu e grande foi sua destruição. Essa casa era como que você deveria edificar a igreja, tá? Porque você recebeu dons. Só que se você pega os seus dons e edifica na sua carne, na igreja, vai ser grande a tua ruína. Então, para você ver, o dom ele não é retirado de você por você estar na carne.
O dom não é retirado de mim por eu praticar as coisas sem ser de acordo com a vontade de Deus, porque os dons são irrevogáveis. Né? Então, pelo dom você pode sim realmente realizar obras de poder. Agora, voltando lá em Marcos 9,38, a gente tem uma outra lição. Né? Primeiro, que essa pessoa que expulsa demônio não pode falar contra Cristo, porque ela expulsa no nome de Cristo. Segundo, você tem que incluí-la, mesmo que ela não seja do seu meio. Porque olha o que João fala, o impedimos porque não nos segue. Na parte B do versículo 38, o Senhor Jesus diz, não o impedireis. Não é porque ele não nos segue, que ele não está no nosso grupo, que ele não pode fazer uma obra de poder no meu nome. Como Jesus Cristo era inclusivo, né? E como nós temos essa capacidade de excluir as pessoas que não são do nosso meio. E não só isso, a gente às vezes tenta impedir o progresso de um irmão, simplesmente por ele ser diferente ou ele não ser da nossa, do nosso grupo, do nosso meio, da nossa denominação, no caso das igrejas denominacionais, do nosso círculo, nossa profissão de fé, do nosso credo. Além de a gente não reconhecê-lo, ainda a gente tenta impedi-lo, porque isso é uma coisa da natureza humana. João manifestou isso. Só que o Senhor Jesus, ele continua, no versículo 42 é interessante, ele fala assim, todo aquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que pendurasse uma pedra de moinho de jumento ao pescoço e se lançasse no mar. Quem que é esse pequenino que crê em mim? Não é aquele que estava expulsando o demônio, que não era dos 12, mas cria nele mesmo assim? E aí, Jesus diz assim, vou resumir aqui, que ele fala da guerrena, né? Se tua mão te faz tropeçar, melhor cortar, entrar aleijado na vida. A vida aqui não é a vida eterna, né? É a vida que é um local, porque você vai entrar, né? Melhor entrar na vida. Isso aqui ele está se referindo a uma era, a era do reino, do que tendo as duas mãos entrar na guerrena. Guerrenar também é um local. Só que ele está falando isso aqui para discípulo. Então a guerrenar aqui não é o inferno, tá? É um local de disciplina, feito para aqueles que creem. Não vou entrar nisso agora, tá? Mas olha só o versículo final. O versículo 47. Não, versículo 47 não, desculpa. O versículo 49. Porque tudo será salgado no fogo. Outras versões, como provavelmente a sua, está traduzido assim. Porque todos serão salgados com fogo. Esse fogo aqui que o Senhor nos diz é para gerar sal. Esse fogo aqui é todo aquele processo de disciplina e de sofrimento que passamos, seja em vida ou em morte, que temos que passar, que temos que receber para que tenhamos sal. Por que é preciso ter sal? Aí o versículo 50 diz assim, o sal é bom, mas se o sal se torna insípido, com que se salgará? Agora olha o que ele fala, haja em vós sal. Ele está falando para os discípulos, haja em vós sal. Por que eles tinham que ter sal? Porque toda essa conversa de Jesus começou com a exclusão de João. Excluiu aquele irmão porque não seguia Jesus. E ele tentou não só excluir, como impedir aquele irmão de fazer a obra. No caso, ele estava expulsando um demônio. Aí Jesus diz, haja sal, haja em vós sal e estejais em paz uns com os outros. Por que ele fala paz? Porque se eu não consigo aceitar uma pessoa que é diferente de mim, que tem um trabalho espiritual diferente de mim, ou que faz coisas para o Senhor diferente de mim, eu não tenho paz. Não comigo, com ela. Eu não a aceito, eu não a recebo, eu não a incluo no corpo de Cristo. Ao fazer isso, é um indicativo que não tem sal suficiente em mim. E Jesus fala que o sal que vai ser gerado em nós é através do fogo. Presta atenção no versículo 49, porque todo que, aquele que crê nele, será salgado com fogo. Essa era a mensagem que eu queria trazer, a palavra que eu queria trazer. Espero que a gente possa meditar nisso e você inclua o seu irmão, que pode ser um pouco diferente de você, mas que também tem o Espírito Santo. Haja sal em nós. Que o Senhor possa nos dar luz. Amém.